Gênesis, capítulo 1. Esse capítulo descreve a criação do mundo em 6 dias, culminando com a criação do homem e da mulher, à imagem de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sob o firmamento, e assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E criou Deus os grandes monstros marinhos, e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais selvagens da terra, segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis, capítulo 2. Esse capítulo detalha o descanso de Deus no 7º dia, a criação do homem e da mulher, o jardim do Éden e a ordem,
sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, os céus e a terra foram concluídos, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criará e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotara, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idoneia para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como lhe chamaria. E o nome que Adão desse a todo ser vivente, esse seria o nome deles. E Adão pôs nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idoneia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.